nosso aniversário. Depois eu te apresento e daí te passo a palavra, tá, Janine? Boa noite. Boa noite, gente. Prazer ter vocês aqui. Estamos aqui em mais um encontro. Hoje é uma noite muito especial, por algumas razões. Uma delas, porque temos com a gente aqui a Geni, que eu vou apresentar daqui a pouco, nossa incrível convidada. E a outra é porque hoje a gente faz 3 anos, Aquilombamento nas Margens. E eu sou a Laura Lanari, sou psicanalista. Estou aqui ao lado do Kwame Onatan, psicanalista também. E a gente faz parte do coletivo Margens Clínicas. Margens Clínicas é um coletivo de psis que, desde 2012, busca fazer enfrentamento à violência de Estado por meio de dispositivos clínicos. E, há 3 anos atrás, em agosto, a gente resolveu, Kwame e eu, lançarmos um formulário na internet, convidando trabalhadoras do SUS e do SUAS para falar sobre racismo estrutural, usando o aquilombamento como um dispositivo de enfrentamento, né? E a gente pensou em fazer um grupo, que na nossa cabeça teria uns 15, 20 pessoas. A gente falou assim, vamos lançar, deixar uns 3 dias aberto, e depois a gente fecha, faz a seleção, vê os trabalhadores e tal. E daí a gente abriu, postou na internet, acho que umas 9, 10 da manhã. Quando deu umas 6 da tarde, tinham mais de 80 inscrições de pessoas, né, interessadas, de trabalhadoras e trabalhadores do SUS e do SUAS. E a gente tomou o maior susto, né? Falamos, nossa, vamos fechar esse formulário. Tem muita gente interessada. E o que isso significa, né? Que existe uma demanda muito alta, muito grande, de falar de racismo dentro desses espaços dos serviços públicos. E também que, assim, tem essa enorme necessidade de falar sobre isso. E acho que teve uma coisa, né, lembrando um pouco do Emiliano. Emiliano foi o... Porque esse trabalho que a gente faz, a gente se inspira em vários autores e autoras, né, em Abdias do Nascimento, Clóvis Moura, Beatriz Nascimento. E também no trabalho do Emiliano Camargo Davi, psicanalista que veio aqui já no SESC com a gente. Também foi a primeira pessoa que a gente entrevistou. E ele falou algo, quando ele veio aqui, que acho que é muito importante, que é o aquilombamento. A gente não inventou nada, né? A gente não inventou o aquilombamento aqui, né? O aquilombamento não é meu, não é seu, não é do Kwame. O aquilombamento é feito em muitas mãos. E acho que esse é um ponto fundamental, né, para a gente pensar que a gente insiste, né, em dizer que o aquilombamento é uma ética, porque faz a gente pensar, né, em como a gente se posiciona, em interrogar a forma como a gente se posiciona na nossa clínica. E também como a gente se posiciona no mundo, né? O aquilombamento ele não tem como objetivo bastar por si mesmo, mas ser um caminho, né, uma construção para buscar esse comum na diferença, e a diferença no comum. E hoje temos aqui Geni Nunes, conosco, muito aguardada. Geni Nunes é ativista indígena, escritora e psicóloga. É mestre em psicologia social e doutora no programa de pós-graduação interdisciplinar em ciências humanas pela UFSC. É membro da Articulação Brasileira de Indígenas Psicólogas, a BIPSI, co-assistente na Comissão Guarani Ivirupa e membro da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia. Com você, Geni. Yaneputândio, boa noite. Estão me escutando bem? Queria muito agradecer a Kwame, a Laura. Eu admiro muito o projeto. Fiquei muito feliz quando recebi o convite na pandemia e agora também.
Agradeço a vocês pela presença, pelo tempo. A minha relação com a psicanálise é uma relação bastante conflituosa e, de maneira geral, com nós, como pessoas indígenas na academia, a gente lida com não só uma invisibilização ou um silenciamento das nossas epistemologias, das nossas cosmogonias, mas a gente vive um ataque dentro desse espaço. É um espaço que, em muitos momentos, ele se torna, né, inimigo das nossas existências, né? Então, estar nesses espaços é algo que demanda de nós uma certa ginga, né, uma certa dança mesmo, para estar ali sem se perder, né? Ou se perder daquilo que a gente não deveria ter encontrado, enfim. Eu pensei em alguns debates para compartilhar com vocês hoje, e um dos que mais tem me pulsado, mais tem me instigado, tem sido pensar sobre o tempo. Vocês podem perceber, né, que muito do racismo anti-indígena gira em torno de um certo tempo, de uma certa forma de lidar com o tempo. Então, nós somos associados ao atraso, que é uma categoria, né, de tempo. Nós seríamos inimigos do progresso, que é uma questão também de tempo. A ideia de desenvolvimento, né, toda essa lógica de que nós não seríamos seres contemporâneos, tudo isso remonta a uma certa ideia sobre o tempo. E no meu percurso, me inspira muito o que Fanon fala quando comenta que, às vezes, quando nós dissemos que um saber é branco, europeu, nós inadvertidamente assinamos uma certa pureza, né, desse saber, como se ele não tivesse se construído também através de uma série de apropriações, né? Então, essa assinatura de algo como inequivocamente branco, europeu, por vezes tem esse revertério, né? Então, eu não tenho nenhum pudor assim de usar as teorias que eu achar que podem de alguma maneira contribuir ou somar para algum processo, mas eu faço isso sem fidelidade, né? E até algo que eu sempre compartilho, assim, né? Que a quem acompanha meu trabalho, enfim, que pode me trair à vontade, né? Acho que é esse mesmo convite, que a gente possa se aproximar e se afastar sem muita vergonha, sem muito pudor com isso, né? Então, é um pouco essa relação que eu tenho com as teorias, assim, eu não tenho uma admissão completa a elas, como essa chantagem que até os pacotes têm, né? Você compra o pacote inteiro, você assina ali o contrato, né? Eu não assino o contrato todo, não. Então, tento fazer um pouco esse processo de artesania, né? Que é uma noção que eu e o parente Natanael Vilhava, que é guarani também, nós temos utilizado, né, essa noção de artesanato narrativo, de pensar a palavra como essa possibilidade também de algo que, dentro do nosso povo, a palavra ocupa um lugar de muita importância. Então, quando uma pessoa engravida, por exemplo, ela engravidaria de uma palavra, né? Apenas. Então, é muita coisa, né? É algo que toma um espaço muito grande na nossa cosmogonia, mas não uma palavra ascética, distante do corpo, distante do desejo, distante da terra, né? Então, uma palavra como parte de quem nós somos, né? E aí, nesse sentido, como eu vinha falando, né, desse artesanato narrativo, para mim,
a grande questão tem sido, nos últimos anos, esse ponto do tempo. E aí eu queria fazer uma viagem, convidar vocês para tentar me acompanhar. Se não der, vocês me dão um toque e que eu vou voltando. Mas eu tenho pensado muito nesse binarismo entre tempo e eternidade. Então, o Nietzsche diz, né, que o platonismo, que o Platão era mais cristão que os cristãos, né? Então a gente vê que dentro dessa lógica cristã contemporânea há vários empréstimos ou apropriações de várias outras discussões, né? Quando a gente pensa no platonismo, tem essa ideia, né, de mundo perfeito e imperfeito, em que um seria superior, o outro seria inferior. E o cristianismo pega essa ideia de mundo perfeito e imperfeito e adapta ela para a ideia de céu e de inferno, de terra e de céu, né? Então, essa experiência aqui seria a experiência imperfeita e a experiência perfeita seria a celeste, a eterna, né? Então, tem até uma frase do Platão que ele diz, né? O tempo é a imitação móvel da eternidade. O tempo seria uma cópia fajuta da eternidade, né? Porque justamente a eternidade seria superior, imutável, fixa, enquanto que o tempo seria algo que passa, né? As pessoas até dizem, né? O tempo passa, o tempo muda. Então, a ideia de mudança e de estabilidade são postas aí, né? Como posta como um dos enigmas aí do tempo e da eternidade. E aí eu digo isso porque tem até uma discussão, né, que o Tomás de Aquino e o Agostinho, eu não vou falar o São no começo, porque para mim eles não acreditam, né? Então eu vou falar assim o Tomás e o Agostinho, que eles colocam, né, essa releitura do Aristóteles e do Platão, né, na patrística, na escolástica. E aí, enquanto no platonismo teria essa ideia de mundo perfeito, imperfeito, céu e inferno, na escola do Aristóteles teria esse empréstimo da ideia de Deus como um motor imóvel, que move tudo e não é movido por ninguém. Então, essa ideia de tempo que a gente aprende na sociedade dominante de passado, presente e futuro, é uma ideia criacionista. É uma noção criacionista, ou seja, algo iniciou o tempo passado que deu o pontapé de início do mundo, né? Então, é uma noção que, embora pareça universal, ela é datada, histórica e particular, né? Mas ela se coloca como universal. E eu estou dizendo isso porque quando o Tomás de Aquino pensa quais seriam os atributos de Deus, ele coloca como dois deles a imutabilidade e a fixidez. Sendo Deus, então, o modelo do qual os humanos deveriam se aproximar, esses seriam os valores que guiariam o mundo, né? E, a partir disso, já vou chegar mais precisamente na psicanálise, o que a gente vai ver é que há uma relação de inimizade com o corpo, com a terra, com aquilo que muda, com aquilo que se transforma, que é visto, portanto, como algo inferior àquilo que realmente é verdadeiro, que seria o imutável, o céu, né? Na obra do Freud, e aqui eu vou falar especificamente do livro Totem e Tabu, porque mesmo na obra dele há várias idas e vindas, né? Há uma diversidade interna também da proposição dele. Mas, nesse livro em específico, acho que fica bem delineado o que eu quero trazer, que é essa ideia de que povos indígenas seriam a infância do mundo, enquanto que os civilizados seriam a maturidade, a vida adulta. E aí, essa noção de infantilidade, de imaturidade,
ela se expressa também no nosso contexto através de uma série de políticas. Então, até a Constituição de 88, nós éramos considerados uma categoria de minoridade social, né? Uma categoria análoga à relação que as crianças ocupam em relação aos adultos, a relação de tutela. Então, essa ideia de que há alguém que sabe mais e melhor do que você sobre você mesmo, né? Esse alguém seria o Estado que faria essa tutela. A outra questão do tempo nisso é de que também até a Constituição nós éramos considerados uma categoria social transitória. E essa transição envolvia a passagem de selvagem a civilizado. Conforme a gente se desenvolvesse, evoluísse, nós desapareceríamos. Essa era a expectativa, né? Essa ideia de categoria social de transição, ela é muito relacionada à ideia de conversão, que é sempre vertical, né? A gente não vai ver, por exemplo, a ideia de cura posta como uma cura hétero, a cura cisgênera, né? Ela parte sempre de um posto que seria aquele que você deve alcançar e de um ponto que você sai que é inferior, né? Então, essa ideia de tempo, de evolução, de algo progressivo, ela coloca, então, esse marco temporal, que, como vocês devem saber, né, é justamente o nome do julgamento que está agora em tramitação no STF, e eu penso que não poderia haver um nome mais adequado, porque, de fato, toda colonização opera num marco temporal, que é o dela própria, né? Então, a gente vai ver que, em vários desses trabalhos, há esse gesto de universalização. Então, assim, se para esse grupo pequeno da Europa as coisas se apresentam dessa maneira, e olha que talvez nem para esse grupo se apresentasse, mas essa é outra questão, então quer dizer que o mundo todo é assim, né? Que eu acho que, para além de uma questão ética, é um erro metodológico mesmo, né? Você afirmar que no mundo todo, no universo inteiro, as coisas operam a partir dos seus critérios, é realmente uma alta autoestima bastante exacerbada, né? Então, a gente vê, por exemplo, que, no nosso contexto, há vários parentes, há vários povos que estão em isolamento voluntário, por exemplo, né? Então, só pela existência desses parentes, já seria equivocado dizer que todas as pessoas, todas as agentes do mundo todo operam a partir desses critérios, né? E aí eu acho que cabe devolver a pergunta: de onde vem esse desejo de só conseguir estar tranquilo se o mundo todo pensa, sente e existe a partir dos seus critérios, né? Porque tem um trecho no livro de Mateus que os apóstolos perguntam para Jesus: como que a gente sabe quando que você vai voltar? E aí ele diz: quando todos os povos do mundo todo forem convertidos, né? Então, o final feliz dessa história, do ponto de vista da colonização, é a monocultura se instalando na sua maior potencialidade, né? Então, esse é o final feliz dessa história, né? E até por isso que a gente diz que há, nos últimos anos, um aumento do debate sobre o final do mundo, né? O final dos tempos. E talvez, e isso é até algo que o parente Ailton Krenak tem pontuado, que as nossas proposições não tentam adiar o fim do mundo colonial. A esse mundo a gente busca o adiantamento do fim, né? Então, há determinados mundos que talvez precisem mesmo não só serem desconstruídos, como destruídos, né? Mas voltando, então, tá dando para seguir até aqui, gente? Tá tranquilo? Beleza. Eu vinha falando, então, né, sobre essa ideia de ordem de progresso, que é o lema, né, da bandeira do Brasil. E esse ordem não me parece ser só algo que vem na sequência, né? Mas também no sentido de um ordenamento, algo que vem como um imperativo, né? Então, esse tempo, ele se coloca como uma corrida para a evolução, né? Tem até aquela frase que as pessoas dizem: fulano passou dessa para uma melhor, né?
essa crença muito enraizada de que essa vida é um degrau rumo a uma outra, que essa sim é boa, é melhor, né? Então, há como um pressuposto essa ideia do tempo como evolução, do tempo como aquilo que deve se aproximar da eternidade. E aí eu lembro que eu gosto muito de estudar coisas aleatórias, às vezes, ainda mais agora que acabou a tese, aí a gente fica com um pouco mais de liberdade, né, também em relação ao tempo. E aí eu estava estudando sobre biologia celular, e aí uma das coisas que mais me encantaram foi que depois, se tiver alguém da biologia, se estiver falando bobeira aqui, vocês me corrijam. Uma das características da membrana celular seria justamente a possibilidade de semipermeabilidade, a possibilidade, e tem até uma partícula que, se não me engano, glicocális, que eu achei incrível também, que ela tinha essa propriedade de ser algo contingente. Então, a depender da necessidade ali do corpo, ela se movia de uma forma, se comportava de um jeito. E dizem, né, que essa formação celular, a possibilidade dessa membrana, seria uma das explicações da construção de vida que a gente tem hoje, né? E aí eu fico pensando, se o que caracteriza a vida é a permeabilidade, algo que não é fixo e que é mutável, então todo critério que coloca como valores imutáveis o seu fundamento é inimigo da vida, né? E é essa a relação de inimizade que a gente aprende a ter com aquilo que muda, né? Então, na minha pesquisa nas cartas jesuíticas, um dos pecados que eu flagrei que os padres inventaram foi o pecado do nomadismo, né? E voltando ao marco temporal de hoje, né, a gente vê que há uma certa repetição nessa lógica, porque o próprio padre Anchieta, ele dizia o seguinte, que era impossível catequizar um povo em movimento, né? Então, acontecia justamente a produção daquilo que ficou conhecido como reduções, que eu acho um nome bastante apropriado, né? Porque é uma redução não só desse território no sentido literal e primeiro, mas uma redução também ideológica, né? De você estar limitado no seu movimento, né? Então, dentro do nosso povo, a mudança, a transformação, a fluidez, a não fixidez, elas, além de não serem consideradas uma falha, são consideradas o signo máximo da saúde, né? Então, tem até uma fala do parente Almires Guarani que ele diz: não existe Guarani se não estiver em movimento, né? E é, inclusive, esse movimento da gente poder se contradizer, mudar de ideia, não ter tanta seriedade assim com o que a gente acha que foi e vai ser, né? Então, essa ideia de que é preciso prever e controlar o futuro entra também em alguns espaços, né, psicanalíticos, como essa busca pela verdade. Mas eu já chego nesse ponto. Ainda sobre esse livro do Freud, tem então essa relação, né, de que nós seríamos a infância do mundo, a infância da humanidade. E aqui abrindo parênteses, né, a gente sabe que quando isso é dito de maneira ofensiva, mas para a gente é uma honra ser comparado com criança. Não há nada nelas que seja da ordem de algo vergonhoso ou humilhante, né? Como diz Mestre Bispo, começo, meio e começo, porque as pessoas mais velhas são tão preciosas quanto as mais novas, né? Então, essa não hierarquia que o tempo cronológico coloca se apresenta, inclusive, no etarismo, né? Nessa violência também contra crianças e contra pessoas mais velhas, né? Gente, tá dando para seguir a viagem aqui.
E aí, falando então dessa obra, né, do Freud, ele coloca os estágios referentes à infância, à juventude, à maturidade, como o primeiro estágio seria o animista. E isso é presente, né, nos espaços formativos ainda, essa ideia de que esse é um pensamento primitivo, né? Eu até lembro de um trecho desse livro que fala que os selvagens têm um comportamento de onipotência, né, que é associado ao animismo. E aí eu acho interessante isso, porque para essa visão, né, nós veríamos os demais seres como gente, como pessoa, e isso faria de nós muito atrasados, né? E a gente vê, por exemplo, que hoje esse debate está mais expandido, né? Mas que na nossa cosmogonia do povo guarani, a gente entende que a Terra também é viva, também é gente, que os demais seres também são gente, ainda que nem todas as gentes sejam a mesma gente, né? Há uma diversidade, uma pluralidade nisso. E de que tem até aquela fala dos bandeirantes, né? Tem alma ou não tem alma? E essa pergunta buscava aferir a humanidade, né? Só seria considerado humano, pessoa, gente, quem fosse cristão, né? Então, nas bulas papais, por exemplo, aparece essa autorização, né? Quais territórios poderiam ser invadidos? Aqueles onde estavam os inimigos de Cristo, os bárbaros. Então, é indissociado, né, da colonização a catequização. É ela que autoriza a invasão, porque é ela que atua nesse processo de desumanização. Só que aqui, quando eu falo de desumanização, eu não estou fazendo um elogio do humano, não, porque eu acho muito intrigante que, a despeito das abundantes violências que o humano faz, é sempre desumano aquilo que ele faz, né? Curioso isso, porque eu não vejo, né, o tatu, a borboleta, o beija-flor fazendo esse estrago, mas a gente quer um tratamento humanizado, né? Seguindo então, né? Essa pergunta, tem alma ou não tem alma? Nós respondemos, né? Isso é tem um texto, para quem gosta, né, de referências aqui, chamado Tecnologia do Bem Viver, que é de autoria do parente Anastácio Peralta, que é Kaiowá, que ele diz, né, que a gente pode até dizer que sim, nós temos alma, mas estendemos essa noção ao dizer que o milho também tem, né? O vento também tem, o rio também tem. Então, o parente Ailton Krenak fala, né? Esse clube do humano é um clube VIP que cabe muito pouca gente, né? E talvez, embora o movimento de tentar ressignificar o que é humano e acessar esse lugar seja importante, talvez seja também uma desistência ativa muito válida da gente dizer, ok, eu entendo que eu sou limitada de entrar nesse clube do humano, mas agora eu que não quero, né? Isso também tem a sua potência, né? Então, uma das viradas assim que nós temos trazido nisso é de que será que é essa cosmogonia que reconhece a existência de vários seres que é onipotente ou a terraplanista que é onipotente, né? Essa ideia de que na nossa cosmogonia a gente não acredita que o mundo foi feito para o humano nomear e dominar. Logo, não é de se estranhar, né, que haja essa devastação também inspirada nessa ideologia que ensina para o humano que ele deve estar na Gênese e na Apocalipse de tudo, né? O segundo estágio que ele coloca seria o metafísico ou religioso. Nesse seria, né, ali associado à juventude. E é algo curioso porque eu lembro de alguns casos que o Freud traz, né? Tem um da senhorita Elizabeth, se eu não me engano, que ela fica afim do cunhado dela, eu acho. E aí,
quando a irmã dela, eu não sei se a irmã dela estava para falecer ou de fato já estava mais adoecida, enfim, ela tem esse pensamento de pensar o seguinte: seria bom se a minha irmã falecesse, porque daí eu poderia ter o direito de cogitar esse vínculo com meu cunhado. E eu fico pensando, né? Essa impossibilidade de concomitância de vínculo que caracteriza a monogamia faz a pessoa chegar num extremo de ter que ficar na torcida para que alguém morra. Poxa, né? Demanda ali, né? um caldo imaginativo muito mais complexo do que... E a gente olha, por exemplo, para o complexo de Édipo, e se a gente tira dele a monogamia, sobra pouca coisa, né? Porque é justamente essa noção da impossibilidade de concomitância que caracteriza esses movimentos, né? O terceiro estágio, que ele coloca como o científico, o que seria da maturidade da civilização, é caracterizado, então, por esse movimento mesmo de algo já evoluído, né? Já civilizado. E tem até uma fala do professor Roberto Machado, que ele diz, né, que essa ciência dominante, embora tente muito veementemente se afastar da religião, tem com ela algo em comum, que é a busca pela verdade, né? E aí, isso muitas vezes entra numa espécie de escavação emocional que alguns dos espaços incorrem, que é essa busca da verdade, quase como que uma anatomia emocional, né? Em que lá dentro você vai encontrar a verdade, no fundo, lá dentro, enfim. E não se questiona o porquê da verdade valer mais que a mentira. Aqui eu não espero que vocês entendam que eu estou aqui, vamos mentir, não é, não é esse o movimento de defender a mentira sobre a verdade, mas de pensar como é que a gente pode ir além das duas. Será que não tem mais coisa além da mentira e da verdade, né? Desses dois extremos, né? E pensar, então, que a busca da verdade é um valor moral. Ela não deveria ser tomada como algo dado, posto como o suprassumo da saúde, né? Tanto que a gente vê um movimento em outras áreas da saúde, que é essa ideia de exame, né? Você precisa prever e controlar e tirar uma chapa de tudo que está acontecendo dentro de você, porque daí você vai conseguir se precaver dos riscos, né? Essa ideia de uma antecipação absoluta daquilo que vem depois é algo também que a gente percebe como um dos elementos da ansiedade, que é uma das grandes psicopatologias desse tempo, né? Essa cobrança de que a gente possa deva conseguir dar conta daquilo que não chegou, daquilo que não veio ainda, né? E que, no entanto, por vezes parece muito mais concreto e imenso do que o que está acontecendo agora, né? Tá de boas? Vou seguindo, então, gente. Esse movimento, então, de buscar a verdade, um dos caminhos que eu tenho pensado como muito poderosos nesse sentido é o da arte. Porque quando a gente olha, por exemplo, essa relação de tempo e eternidade, esse Deus, ele seria o Criador e as pessoas seriam as criaturas. Deus seria capaz de criar e as criaturas não. Então, esse movimento de criação, ele só seria possível com a morte desse Deus, né? Se ele é o Criador e as pessoas seriam a criatura, né? Então, essa relação da arte, a gente vai ver que sempre foi tensa com esses ambientes mais fundamentalistas, porque a única arte permitida seria a arte sacra, né? A arte que louvaria o Criador novamente.
Então, a arte, essa que não é sacra, aliás, a arte, ela teria, né, a sua magia de criação para além da verdade, como eu trouxe antes, né? Então, não necessariamente a gente ouve uma música, vê um filme, né, faz uma dança, pinta, e aquilo é verdadeiro ou falso. Algo que transborda dessas duas medidas, né? E tem esses 3 estágios, então, que eu trouxe, né? E, do ponto de vista da sexualidade, a gente vai encontrar em alguns textos, né, dessa psicanálise. Eu estou aqui falando da psicanálise freudiana, mas esse linguajar de evolução, povos primitivos como atraso, e povos civilizados como o progresso, vai aparecer em Lacan, em Winnicott, Melanie Klein, vai aparecer também no pessoal contemporâneo, que persiste nessa mesma, em muitos casos, nessa mesma linha cronológica, né? Então, essa noção de uma evolução da sexualidade, ela também aparece em alguns textos como esse movimento de dizer assim, em algum momento anterior, a sexualidade foi polimorfa e difusa, mas para você evoluir e crescer, você precisa genitalizar e concentrar os impulsos sexuais, o desejo, na genitalização. Pois não há uma... Parece que é algo dado, né? E até algo bastante contraditório, porque o próprio Freud diz que o sexo não é reprodutivo e biológico, não é esse o seu fundamento. Mas, em outros momentos, vai aparecer isso, de que a evolução seria você recolher, né, esses impulsos, esses desejos, essa experimentação sensória de outras partes do corpo e centralizar na genitalização. Então, essa obsessão em torno do sexo e da sexualidade, ela se faz com o que o Foucault traz também, de que a proibição produz desejo, né? Então, a gente vai ver, por exemplo, nas cartas jesuíticas, que esses dramas produzidos por essa moral, eles não se apresentam dessa forma, né? Então, há também que se colocar em suspeita essa ideia de que sempre, né? De que sempre foi assim, sempre será e é dessa forma, né? A outra questão, pensando ainda nessa interface com o racismo, é de que a gente sabe, né, que é comum que para elogiar alguém se faça esse suprassumo ali do humano, e a melhor forma de ofender alguém é comparar essa pessoa com algum bicho, né? A gente vê isso em várias opressões, desde viado, gato, cachorro. O gato eu acho que ainda escapa, né? Mas porco, onça, cobra, né? Burro, macaco, né? Que é uma das principais ofensas, né? Utilizadas no racismo. Então, isso mostra para mim também esse recalcamento do próprio branco de reconhecer que ele é tão próximo do macaco quanto qualquer um de nós, né? Do ponto de vista científico, esse distanciamento ele não teria, né, essa marca. Então, dentro do nosso povo, ser comparado aos demais seres é uma honra, né? É um presente, né? Justamente porque nós não colocamos o humano no terraplanismo, né, como centro do mundo. Como é que está meu tempo, meu bem? Você me avisa. Tá. Uma outra questão que eu queria trazer para vocês é de que se esse tempo linear, cronológico, evolutivo, progressivo não for adotado, que outras temporalidades, então, a gente poderia experimentar, né? No caso do povo guarani, como diz o filósofo Mbiá Guarani Timóteo Popiguá, o tempo guarani é espiralar, né? Tem outros grupos, outras discussões que também falam, né, sobre esse tempo espiralar,
Porque se a gente retira essa ideia de passado, presente e futuro, de um criacionismo do tempo, então esse tempo ele circula entre indas e vindas. Então a gente vai ver, por exemplo, nessa literatura mais clássica, que eles até reconhecem assim, ah, não, mas você pode ter regressão, né? Vai ter momentos que você vai voltar a ter comportamentos, pensamentos, atitudes infantis, né? Eu pensei assim, poxa, mas já que está retornando tanto, será que o pessoal não nota que talvez isso não seja uma regressão? Que essas idas e vindas de tempo, de sensação, fazem parte do nosso movimento, né? Então, essa ideia, né, de que é preciso haver uma redenção da imperfeição da vida, porque ela é mutável, instável e múltipla, cria, como eu disse, né, esse ponto de inimizade. E aí há um outro afeto em questão, que é o ressentimento, né? Então a gente vai ver em determinados espaços uma postura reacionária que diz o seguinte, né? Como assim vocês vivem as suas vidas sem sacrificar a sua existência pelos valores que eu sacrifico a minha, né? Como é que você segue o seu movimento sem ser um homem de palavra, né? Como essa palavra aí que você fala e que ela não pode mudar mais, e que, inclusive, essa noção de esperança, por exemplo, ela também é um grande mal, né? Em certo sentido. Vou tentar explicar por que eu acho isso, né? Porque a esperança, ela é uma forma, muitas vezes, de dizer de outra forma aquela ideia de dessa para uma melhor. Então, é como se toda a possibilidade de gozo, de alegria, estivesse no amanhã, no futuro. Como se houvesse, então, uma espécie de recompensa nessa vida futura para esses valorosos que abriram mão, né, do seu desejo e terão essa recompensa no juízo final, né? E aí essa ideia, então, de culpa, a gente vai ver que em alguns casos aparece o seguinte: aquele que pratica o pecado e não se sente culpado disso é perverso. E aquele que pratica, porque o pecado todo mundo pratica, né? Esse aí já, felizmente, eu diria. Mas há alguns que sentem uma culpa maior com isso, esses seriam os neuróticos, e aqueles que não se sentem culpados disso seriam os perversos, né? Vejam como que há uma patologização da própria ausência da culpa ou da sua expressão atenuada, né? E até lembro de um verso do Mário Quintana, que é assim: ah, tá, só antes disso, né? Ao longo de toda a minha formação na universidade, sempre tinha um momento que o professor, a professora dizia o seguinte: não, porque o humano é o único ser que faz tal e tal coisa. E chamavam, então, as características humanas dos processos superiores, né? E toda uma linguagem, como diz o Fanon, né, um vocabulário zoológico do racismo. E aí eu ficava pensando nisso, né? Ok, se você coloca as características do humano como as superiores do mundo todo, não há algo um pouco arbitrário nisso, né? Porque se a gente colocar as características da formiga como as melhores do mundo, vai ficar ruim para o tubarão, para a girafa, né? Para o leão. Então, eu até lembro desse verso do Quintana por causa disso, que ele diz, né? Há críticos que, em vez de me julgarem pelo que sou, me julgam pelo que eu não sou. É como se olhassem para um pessegueiro e dissessem: isso não é um trator. Obrigada, gente. Obrigado, Geni. Sempre muito nutritivo te escutar. Acho que você traz um giro na concepção do tempo, né, que vai permitindo a gente ampliar essa discussão para além desse olhar colonial sobre o tempo, né? Que não é só a ideia colonial do tempo, de que o tempo é dinheiro, né? E esse
tecido. E falando em tecido, eu queria te escutar, Geni, pensando na ideia de artesania, porque eu acho que você vai falando da artesania narrativa de uma maneira muito próxima à ideia de singularidade e de singularização, de diferenciação, enfim, né? Eu queria te escutar. O que você entende como singularidade? E aí, pensando em diálogo nessa artesania, como é que a gente faz essa artesania? Não sei se fazendo furo com as estruturas, mas essas violências estruturais também, né? Gente, a gente vai fazer um bloco de 3 perguntas. Aí, se alguém mais tiver perguntas também, fiquem à vontade. Palavra. Aqui, ó. Boa noite, pessoal. Eu não sei se é exatamente uma pergunta, mas é algo que me gerou uma inquietação, assim, quando você estava falando. Que teve algum momento que você falou, assim, que é próprio da colonização, do cristianismo, né, desses movimentos, assim, a busca por uma monocultura, assim, né? E ditar as formas de existir, de viver, assim, né? E daí eu fiquei pensando se isso não habita em todos nós, assim, ou pelo menos em alguns movimentos, em coletivos, sei lá, essa ideia de uma construção talvez de uma monocultura, assim, né? Quando a gente pensa assim, em direitos humanos, a gente vai pensando que seria que toda existência precisa ter algumas coisas respeitadas, né? Tipo, ó, a gente não pode matar, não pode torturar, não pode oprimir, sei lá, a gente vai criando algumas noções assim que a gente pensa para toda a humanidade, né? Sei lá, os direitos humanos, assim. E daí isso me gerou uma inquietação, assim, né? Porque, de certa forma, também é ditar sobre toda existência algo, assim, né? E eu fui lembrando em algumas discussões que foram tendo ao longo da construção dos direitos humanos, o que esbarrava ou não em aspectos culturais que eram importantes para determinados grupos populacionais, né? Então, existem grupos populacionais que trabalham com a castração, existem alguns grupos populacionais que faz parte da cultura, sei lá, as touradas, não sei. Coisas que a gente vai vendo que vão tendo críticas e daí a gente, em alguns grupos, né, sei lá, de esquerda ou pessoas que vão articulando com direitos humanos ou outras formas de pensar a existência, vão propondo aí também uma possibilidade de uma monocultura, né? Não sei se eu me fiz claro nas minhas reflexões, assim, mas foi me gerando será que também não queremos colonizar também o mundo, assim, sei lá? Não queremos criar essa monocultura? Óbvio que com outro parâmetro, né? Com uma outra ideia, mas será que também não existe esse desejo em todos nós? Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta também. Estou um pouco confusa com o meu raciocínio, mas espero conseguir fazer a pergunta. Eu fiquei muito pensando assim também na questão um pouco de um respeito à autonomia, assim também quando você vai falando sobre deixar o outro livre, assim, essa coisa que você está falando da monocultura. E eu fiquei pensando no que você fala sobre quando você relembrou o Totem e Tabu e foi falando aquilo da gente abrir mão dos desejos em nome da civilização, assim, um pouco, né? E como isso também está atravessado por esses valores cristãos, a própria monogamia e tudo. E eu fiquei pensando
como você enxerga os limites disso, assim, no sentido de que, não sei, eu estou agora numa especialização lá no CAPS, e aí eu fico muito, a gente se vê muito num conflito daquilo do que é dito um pouco do direito à vida, sabe? Então, sei lá, por exemplo, o uso de drogas, sabe? Muitas vezes é colocado como, eu quero que essa pessoa pare pelo bem dela, ou então os mecanismos, sei lá, de internação ou medicação como algo que seria do bem para essa pessoa, assim, quando a gente vai meio que se autorizando a ser controlador e atravessar o outro em nome dele mesmo, que acho que me lembrou um pouco o que você fala sobre a tutela, né, sobre a gente saber mais do outro que ele próprio, assim, como que a gente vai exercendo isso e quais são os limites disso, assim, quando a gente deixa o outro ser, mas quando a gente também acha que esse deixar o outro ser estaria colocando ele próprio ou outra pessoa em risco, né? E até essa questão do arrependimento, assim, também não sei de que forma, mas associei um pouco a isso também, né? Porque me lembrei muito de um usuário que estava conversando hoje mesmo, e aí ele falou algo muito parecido com o que você disse, assim, ele estava falando sobre Jesus há um tempo, assim, eu não estava entendendo muito bem onde ele estava dizendo de Jesus, e aí ele falou assim, que ele estava agora às voltas com a religião, que era algo que ele nunca tinha falado, porque ele leu na Bíblia que quem em mim crê, ainda que morto, viverá. E aí ele gostaria de viver ainda que morto, não queria morrer. E num outro momento também, ele diz que está arrependido do uso de drogas, assim, de um jeito também que não acontecia, e também arrependido de mulheres, que é assim que ele diz, né? E aí ele fala que esse arrependimento se dá também porque na Bíblia ele falou que nenhum é justo, mas aqueles que se arrependem, meio que você falou, assim, vão para o céu, para um lugar melhor e tal. E aí eu fiquei pensando, dentro dessas coisas que ele se arrepende, algumas fazem sentido, digamos assim, porque talvez não façam bem para ele mesmo, mas será que eu posso dizer isso? A gente pode dizer isso de alguém? Se algo faz bem ou não para essa pessoa, a ponto dela poder se arrepender ou não, ou dela fazer aquilo diferente ou não, sei lá. Não sei se deu muito para entender minha pergunta. Fiquei meio confusa, mas é isso. Geni. Valeu, gente, pelas questões. Queria iniciar com o que você trouxe, né, bem sobre essa dimensão da artesania, que eu penso que nesse processo de não se ver como quem cria, quem inventa, o próprio Estado ocupa esse lugar de pai, né, de guia, de salvador. E, às vezes, a gente escuta, mesmo nos processos mais de escuta clínica mesmo, e o que eu faço agora, né? O que eu faço com isso? Qual que é a resposta? Qual que é a saída? E a artesania, para mim, é justamente de colocar as mãos em jogo, né? Você mesmo conseguir desmentir essa ideia de que é sempre um outro que sabe o caminho, a verdade e a vida, né? Então, esse processo de pensar artesania narrativa é algo que a gente vai ver, por exemplo, em espaços mais da norma, assim, que há sempre esse desejo de buscar a verdade e a explicação do porquê que as dissidências existem, né? E aí, às vezes, tem essa ideia de buscar no passado a resposta para esse desvio no presente, né? E é algo que aparece também em algumas modalidades cristãs, quando a gente vê, por exemplo, que a noção de inocente e culpado, né, ela precisa de uma ideia de cognoscência. Tanto que, quando os colonizadores vieram para cá, eles sabiam que, se nossos povos não tivessem acesso à palavra desse Deus, nós não teríamos como nos tornarmos elegíveis ao céu ou ao inferno. Não ficaria bem condenar todos nós ao inferno sem saber, né? Essa ideia de consciência ali como a condição para a punição. Então, você tem que saber que é algo errado para você poder ser punido por isso.
E aí eu fico pensando que essas monoculturas, elas sempre tentam dar respostas únicas e prontas para bilhões de pessoas, né? E daí, talvez, se a gente fosse buscar uma explicação, seria para a norma, né? O que aconteceu de errado no seu passado para você fazer igual a todo mundo, né? Onde foi que trauma colonial é esse que te fez ser, agir, pensar como pastor e não como as ovelhas? Que eu tenho um incômodo. Vocês conhecem a história da ovelha Maria, gente? Não? Era uma vez. A ovelha Maria, ela ia com as outras. É daí que vem essa ideia do Maria vai com as outras, né? E aí, aparentemente, está tudo muito errado para ela. Ela se machuca, ela come coisa que ela não deveria comer, dá algo muito terrível porque ela vai com as outras. E a minha leitura dessa história é de que, assim, a gente sabe que as ovelhas são seres muito inteligentes, muito sábios e têm uma experiência com as ervas, com o que elas comem, como elas vivem, muito bem elaborada. Quem não tem a lã é o pastor, né? Então, essa ideia de que elas precisam ser guiadas por um pastor inverte a relação de dependência, né? Quem que precisa de quem, né, nessa história? Então, eu fico muito pensando nisso, assim, de que esse desejo de buscar a explicação no passado para algo que acontece hoje é também presente, como eu falei, né, em alguns espaços de matriz cristã, como em alguns espaços espíritas. E aí eu explico o porquê dessa questão do bebê. Porque o bebê, ele não poderia ser punido por alguma atitude eventualmente criminosa que ele tivesse cometido dentro desse marco legal, né? Porque ele não teria condições de consciência do que é certo e do que é errado. Então, para fechar essa conta de que tudo o que acontece é porque você mereceu, porque o mérito e a culpa são gêmeos, né? Há, então, uma edição do tempo passado. Então, ok, o bebezinho não fez nada de mal para ele merecer essa violência, porém, num outro tempo, ele deve ter feito. Então, aí você consegue criar uma espécie de antecedentes criminais que autoriza, que dá sentido a essa punição do presente, né? E aí eu fico pensando como que nas músicas aparece muito, né, que as estrelas, escrito nas estrelas, que a lua está muito preocupada com tal coisa, as pessoas falam que o universo conspira, né, com os humanos. E a beleza também da gente abrir espaço para sustentar a não resposta. Não porque a gente não encontrou, procurou mal, mas porque ela não precisa existir. Por que precisa ter essa origem, né, que dá sentido ao que está fazendo agora, se não pela fraqueza da própria experiência do cotidiano agora, que ela não se basta e precisa de algo que é anterior a ela, né? Então, essa artesania a gente coloca muito como o oposto, por exemplo, do plástico, né? Porque às vezes a gente visita os museus e vê as peças dos nossos parentes de milênios atrás, né? E a gente sabe que ali tem a identidade daquele povo, que até hoje, né, a gente mantém isso. Então, a gente sabe que a pintura, né, do povo Caiapó não é a mesma do povo Chucuru, Tupinambá, Pataxó e etc. Porque a identidade do povo já traz essa singularidade. Agora, até tem uma frase da Lia Schuckmann que ela diz, né, que a branquitude é um solvente étnico, né? Então, essa ideia, por exemplo, de que é tudo de todo mundo, é uma forma de romantizar a apropriação da criatividade, da autoria, né? Até se a gente pensa no que chamam que é a cultura brasileira, né? Aí vão falar do samba, vão falar, né, das culinárias, e a gente olha para esses saberes e a gente vê que eles não são brasileiros abstratos, assim, né? Então, esse processo de artesania,
ele muitas vezes passa por não um fortalecimento da autoestima, mas talvez um enfraquecimento dela, né? Eu fico pensando nessa questão da hegemonia, porque essa ideia de que, até já relacionando com a outra questão, de que quando às vezes a gente não pode fazer tudo, é como se a gente não pudesse fazer nada, né? Parece que o único lugar possível é o lugar da onipotência, o lugar do protagonismo, o lugar da salvação. E isso, por vezes, cria uma imobilização da ação política, porque é como se fosse pouca coisa só ficar de maneira mais opaca dentro dessas cenas, né? A segunda questão, né, foi sobre, me disse se eu entendi bem, né, sobre essa preocupação com essa questão, né, será que essas monoculturas não habitam todos nós de alguma forma ou estariam presentes, né, de outros jeitos? Eu pensei em duas frentes assim para isso. O Fanon diz, né, que todo gesto anticolonial é percebido como violento. E, nesse sentido, vou dar um exemplo. Um dos dias assim que está nas redes me incomoda especialmente são os dias do combate à intolerância religiosa, que, inclusive, eu acho um nome bastante eufemista, porque é o racismo religioso, né? Não é uma intolerância religiosa, mas que daí aparece uma tirinha, não sei se vocês já viram, que aí tem várias lideranças religiosas de mão dadas. Aí tem um pajé, uma pessoa de terreiro, um pastor e um padre, todos eles de mão dadas. E aquilo, para mim, mostra bastante esse cinismo, assim, porque o povo guarani nunca saiu pelo mundo afora tentando converter o mundo todo de que os nossos deuses são os únicos verdadeiros. A gente não precisa punir o gesto de queimar as casas de reza alheias, porque a nossa cosmogonia não nos orienta a isso. E, portanto, não tem sequer esse tipo de consideração a se fazer. Já está posto que a concomitância é o fundamento da floresta. A diversidade, ela é isso, né? Então, a gente vai ver que, em alguns casos, quando há esses movimentos de resistência, há uma espécie de pânico moral, né? Então, a gente vai ver, assim, as pessoas trans dizem, bom, nós temos o direito de existir. Aí isso é visto como a ditadura trans, né? É uma desproporção cínica, né? De que, então, vocês estão fazendo a mesma coisa que nós. Que é algo, inclusive, que a Célia Azevedo, né, traz muito bem naquele livro Onda Negra, Medo Branco, né? Do quanto que há uma inversão dessa ideia de segurança, quando a gente vê, por exemplo, que a população branca de elite não está correndo risco, nem nunca correu, de sofrer um genocídio. No entanto, é essa população que se coloca como aquela em perigo. Então, a população que se coloca em perigo é a perigosa, de fato, né? E essa ideia, então, de que qualquer abalo nessas estruturas é visto como quase que uma forma de tentar espiar a culpa, me parece, de dizer assim, viu como vocês são iguais a nós, né? Vocês querem a mesma coisa que nós, né? E me lembra de novo Fanon quando ele diz, né? O desejo de dominar o mundo é um sonho branco. Então, as nossas lutas, elas não visam simplesmente um intercâmbio desse poder, mas sua derrubada. E nesse sentido, qualquer luta anticolonial me parece muito alinhada com essas preocupações. Agora, por outro lado, né, como você trouxe, é muito importante que nós não subestimemos a extensão dessas lógicas, inclusive nos espaços de dissidência, né? Então, o mestre bispo diz, por exemplo, que a direita e a esquerda são cristãs, que elas se encontram em muito, muito mais pontos do que imaginam, né? E ele comenta também que existem duas Bíblias no Brasil, a Bíblia que as pessoas no geral conhecem e a Constituição, né? E se a gente olha para a ideia de direito, pensando nessa noção de direitos humanos, né?
Evidentemente, né, eu sou a favor dos direitos humanos, espero que esteja nítido, mas por uma outra via, a gente pode dizer que os humanos já têm direito demais esse humano universal, percebem? Essa ideia de que podem e devem ter o direito de exterminar outras vidas que não consideram como humanas tem sido um lastro de sangue, né, no nosso contexto. Então, a gente, olhando essa trajetória, né, antes era direito dos homens, e até bem recentemente, nos espaços, tinha, acho que deve até ter, né, essa ideia de usar os homens como significante do humano, né? E aí diziam, né, quando está falando os homens, está falando todas as pessoas. Curiosamente, o contrário nunca acontecia, né? Se a mulher é todo mundo, ou se é, né, uma pessoa não binária, já são todas as pessoas, né? Eu acho até curioso que tem hoje em dia mais esse hábito do todas e todes, sendo que o todes já estaria, né, já traria essa multiplicidade, mas é como se fosse uma ideia assim, você pode até acrescentar algo, mas você não pode abandonar esse binário, né? E aí, pensando nessa ideia, então, né, de direitos dos homens, depois direitos humanos, direitos animais. Ontem mesmo a gente estava falando sobre isso, junto com outros parentes guarani, sobre o quanto que essa separação de ecocídio, epistemicídio, etnocídio, genocídio, muitas vezes não dá conta da extrema relação que todas essas violências têm, né? Então, é difícil colocar numa caixa o que é uma e o que é outra, porque, como diz o parente Marcos Verão, se me roubam a terra, me tiram a vida. E não é uma metáfora, né? Então, essa divisão de direitos humanos e direitos animais já é sintoma dessa própria lógica, né, binária. E até lembro também de uma reflexão que o Davidson Costa sempre traz, né, de que quando a França propagava esses ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, estava, ao mesmo tempo, escravizando outros povos, né? Então, não é uma incoerência que seja um direito humano, é porque não nos consideram humanos. Então, é sim, o direito humano está sendo seguido na sua lógica interna, né? E aí, pensando nessas questões, né, eu entendo que há também essa preocupação de pensar, a ideia, acho que é do Kant, né, do imperativo categórico. Esse é um movimento também que é muito comum de vou encontrar algo que é universal, que é o imperativo e é categórico, para o mundo todo, para todas as pessoas, em todos os tempos. E talvez isso traga alguma sensação de segurança, né? Agora eu achei o que não pode ser mexido de jeito nenhum. E, a meu ver, a noção de contingência ela é muito importante para isso, porque algo que pode ser violento num contexto pode ser consensual em outro, por exemplo, né? Um exemplo que eu trago assim é de que há muito moralismo quando a gente pensa nas experimentações sexuais, né? Então, às vezes, é como se um tapa, por exemplo, consensual, fosse a mesma coisa que um tapa numa situação de violência doméstica. Eu até digo assim, então, os lutadores de boxe, né, que sofrem soco, deveriam também fazer sempre essa denúncia, né, de estarem sofrendo essa violência, porque há uma barreira que o moralismo coloca que impede a contingência, né, e silencia as próprias pessoas das suas vivências. A terceira questão sobre... eu vou ir falando aqui a partir do que me tocou, vocês me dizem se era nesse sentido. Quando a gente fala sobre esse movimento de renúncia e recompensa, ele tem muito essa ideia de que a civilização só existe porque não somos animais. Que a capacidade de se controlar, de se regrar, de abrir mão dos seus desejos, é o que fez com que a civilização chegasse onde ela está.
E eu acho que deveria ser um motivo, então, para fazer o contrário, né? Se isso nos trouxe até aqui, que pena, né? Acho que seria um bom ponto. Mas o que eu quero trazer com isso também é que, quando se pensa assim, então, se não tiver esses impedimentos, esses marcos, vai virar o caos, a selvageria, a anarquia, né? Mas esse caos já existe, né? Essa violência já existe, essa desigualdade já existe. Então, quando eu trago assim essa dimensão de repensar esses limites moralistas, não é um elogio a dizer sim a tudo, né? Porque a gente sabe que quando fala de liberdade, né, nos tempos atuais, é muito associado a algo neoliberal, de um grande sim, né, a tudo. Mas a liberdade, ela também é, e talvez seja especialmente sobre os nossos nãos também, né? Desde que próprios, desde que autorais, né? Então, repensar essa questão dos limites não é abrir mão deles, mas é abrir mão da terceirização do seu estabelecimento, né? De justamente apostar nessa possibilidade de que, mesmo em situações de vulnerabilidade, em especial nessas situações, as pessoas devem ser escutadas, né? E eu acho que isso é uma grande lição que a luta antimanicomial nos deixa, assim, né? De que, especialmente em condições de vulnerabilidade, é fundamental, né, haver essa escuta. A outra questão, ainda pensando, né, na luta antimanicomial, que a gente sabe que essas violências que as instituições de prisão, manicômio, escola, né, perpetuam a sua maneira e com suas diferenças e semelhanças, elas acontecem em nome do bem, né? Em nome do amor, em nome do cuidado, em nome da salvação, da caridade. E isso, para mim, tem sido um grande impacto, assim, porque eu pensava que a violência colonial ela estava mais naquilo que era do ódio, naquilo que era da raiva, do ódio, e não que não possa estar também, mas o que eu percebi é que o fundamento dela é em nome do bem. E aí é o que Mestre Bispo traz também, de que existe o adestramento pelo grito, pela raiva, e existe, talvez, o mais eficaz, pelo amor, pela voz, né? Esse adestramento adocicado, né? De que, justamente por vir de pessoas que a gente ama, respeita e confia, que são ainda mais invasivos, né? E aí acho que é um desafio mesmo para nós, como profissionais da saúde, conseguir fazer esse trabalho né, e não a partir do que a gente pensa que aquela pessoa precisa, deseja e espera, né? E eu acho que isso envolve também uma descida da nossa onipotência, né? Às vezes preparou um plano super bonitinho e quando vai fazer as coisas acontecem de uma outra forma, né? Tem outro caminho. E sobre essa noção desses discursos sobre a Bíblia, um exemplo que eu queria dar é de que, vez ou outra, aparece algum religioso famoso fazendo alguma fala com discursos de ódio contra pessoas marginalizadas, né? E aí eu percebo que, na maioria das vezes, a reação, inclusive da esquerda, é dizer o seguinte, dois caminhos que eu percebo serem mais comuns. Um é de dizer o seguinte: não, porque essa pessoa falou que homossexuais devem queimar no inferno, mas, na verdade, a Bíblia é um problema de tradução. A Bíblia nunca falou nada sobre isso. E aí eu reconheço que há, sim, questões de tradução históricas, né, sobre esse documento, mas é curioso que só se fala sobre o problema de tradução quando é alguma desses trechos, porque eu não vejo as pessoas dizendo aquela parte que diz que Jesus é amor é erro de tradução, aquilo ali não tem nada a ver, né? É sempre nas partes que são colocadas em crítica, em tensionamento, e me parece um desejo ainda de manter uma sacralidade literal, né, dessa boa fé, né? Então, há esse movimento
que me parece uma dificuldade da gente admitir que esse discurso tem sido, sim, uma das grandes inspirações para violências de gênero no nosso contexto, e que talvez a gente possa dizer, olha, não é que no fundo isso é bom, pode ser que no fundo isso seja violento. E aí pensar que o amor, mas é amor, é salvação, e esse que é o problema, né? Da gente conseguir desconfiar um pouco desse vocabulário que é bastante sedutor, né, em torno do amor, da salvação e da caridade, né? E aí eu até queria partilhar com vocês uma poesia que eu escrevi, que é assim: o Deus dos colonizadores prometeu que a fé nele moveria as montanhas, mudaria o curso dos rios e aterraria os mares. Já os nossos deuses nos orientam que quem tem que se mover até o rio somos nós, que suas curvas devem ser respeitadas, que as ondas não devem ser aterradas e que as montanhas não devem ser destruídas, movidas ou removidas. Nossa fé nos ensina que se a figueira não deu fruto quando por ela passamos, não significa que ela mereça ser punida ou castigada com ressecamento só porque não nos agradou naquele momento. Que os porcos têm um espírito lindo e não são os lugares onde os maus espíritos devem ser enviados. Que quando os rios não são atacados, não é preciso que haja um milagre para que a água seja multiplicada. O rio já é o milagre. Que quando as videiras estão vivas, não é preciso que haja um milagre do vinho. Que quando as montanhas e os rios não são removidos pelo humano, não é preciso um milagre para termos uma multiplicação dos peixes. Que quando há montanhas, há chuvas, e quando há chuvas, há montanhas verdes, e nossa fé não precisa crer naquilo que não vê, porque a chuva nos molha, e quando ela nos molha, ela mesma se mostra. Quando o sol nos esquenta, ele mesmo se comprova. Não são as criaturas que foram inventadas, mas o Criador. Gente, mais perguntas? Dá tempo de mais uma rodada? O Nitz aqui. Ah, tem mais uma. Oi. Ah, tá. Eu tô com um livro aqui, O Desafio Poliamoroso, que tem um trecho que você fala no começo. E você também falou sobre a monogamia, a história da irmã que queria que a outra irmã morresse. E eu estava querendo saber mais o seu pensamento sobre isso, como é a visão indígena em relação à monogamia ou à não monogamia, e como sair da caixinha nesse sentido, sabe? Como se libertar disso mesmo. Eu queria saber mais sobre a sua visão sobre isso. Aqui. Tem mais um ali. Espera aí. A minha pergunta, né, era sobre, porque, assim, né, a nossa sociedade dominante, né, tem essa percepção da monetização do tempo, né, e do espaço e da vida, assim, como valor intangível, né. E eu queria saber sua perspectiva nisso e como que a gente pode resistir a essa violência contra o nosso ritmo, né. Só isso. Mais uma aqui. Gente, acho que essa é a última rodada, então. Não? É a última rodada já. Falem agora ou depois. Geni, boa noite. Eu queria te perguntar, recentemente eu comecei a aprender o Tupi-Guarani com o Luan Picá. E ele me falou uma coisa muito bonita, que ele falou, a gente não dá nome aos seres, eles que nos falam como eles se chamam, né? E acho que isso ecoa muito com muito do que você traz, assim, e eu fico pensando sobre a escuta, né? Sobre esse conversar com o fogo, esse conversar com, enfim,
os seres mesmo que estão aí e que a gente desaprendeu, né? A cultura branca desaprendeu e como isso cria uma angústia, né? E um estranhamento, enfim, para dizer assim, quando a pessoa está minimamente interessada, né? Quando ela não está achando que é uma viagem, sei lá. E aí eu queria pensar isso junto com um lugar que é esse lugar, pensando assim, quando a gente tem, por exemplo, um espaço com majoritariamente pessoas brancas, né? E aí existe também outras pessoas ali que não são brancas e que sentem um extremo desconforto de estar nesse espaço, né? E que, como você falou, trouxe o Fanon, muitas vezes elas são lidas como violentas por apontar, né, algum tipo de, enfim, de como elas são invisibilizadas e tudo mais. E eu fico pensando justamente nessa não escuta, assim, né, nesse lugar que está muito calcado na cultura branca, né, de já taxonomizar, sei lá, de já nomear, né, a partir do próprio interesse, como você foi trazendo, né. E aí eu queria que você pudesse talvez trazer um pouco como, né, as suas formas de entender a cultura branca, né, como você vê outras maneiras de escutar esse tipo de estranhamento, né, que é apontado por essas posições cêntricas, assim, né? Obrigada. Caru, e aí? Acabou. Acho que um pouco no caminho do que você estava dizendo, você foi falando, eu fui lembrando muito do Edouard Glissant, quando ele fala da opacidade, e aí quando ele diz de reivindicar a todos o direito à opacidade. Ele está falando de direito de fato, né? Isso enquanto um direito. E aí ele vai dizendo da relação. Aí você está falando da escuta, me atravessou. Quanto no campo clínico, e quando a gente vai pensar cuidado de saúde mental, muitas vezes, fala da escuta do analista, né? E aí a fala, se fala e o analista escuta. E aí me atravessa um pouco o quanto a gente também deslocar esse lugar, né? Talvez menos da fala e mais da escuta, no sentido também da implicação para fazer a torção do que você está dizendo, né? Dessa neurose colonial, assim, porque acho que não basta, tem uma coisa para a saída disso, né? Aí eu queria poder escutar um pouco de você nesse lugar, porque eu acho que a psicologia também não dá muito espaço, muitas vezes, para a vida que se anuncia, independente. É isso, a despeito da monocultura, a coisa se anuncia, né? Aí eu queria escutar um pouco nisso, assim. Obrigado. Gente, lembrando que no mês que vem a gente terá, no dia 20, alguma coisa de... última quinta-feira de setembro, teremos a Castiel aqui, maravilhosa. Queremos a presença de todos. Eu vou falar de novo no final. 28, obrigado, Giovana. No dia 28 de setembro, 7h30, última quinta-feira do mês, teremos aqui a Castiel. Queremos a presença de todos. Presença de todos. Geni, por favor. Sobre a questão da não monogamia, essa é longa. Mas, assim, uma das chaves para mim, do meu trabalho, da minha pesquisa, foi justamente quando eu entro em contato com essas cartas jesuíticas e com o próprio texto bíblico, e eu percebo que o adultério é, num primeiro momento, algo espiritual. Então, se dizia, né, que os povos que adoravam outros deuses eram povos adúlteros, que traíam o seu Deus, né? Deus é fiel, precisa ter essa relação, né? Então, quando eu percebo isso, eu entendo que o racismo religioso ele também é fundante nessa lógica de monocultura, que não admite a concomitância de outros afetos, de outros desejos, de outras espiritualidades, de outros vínculos, né? E aí, pensando nessa questão de adultério, uma das chaves, assim, para mim, não tem sido exatamente pensar no perdão e na aceitação, né? Que são termos que a gente vê no vocabulário também, às vezes até mais progressista, assim, de dizer, não, eu te aceito, né? Eu te desculpo, eu te perdoo.
Mas a gente fazer esse giro e dizer o seguinte: o que é pecado para você não é pecado para mim, eu não tenho do que pedir perdão ou ser aceito, né? De pedir essa chancela, essa autorização, essa licença, porque isso ainda atualiza essa hierarquia, né? Então, uma das situações assim que me deixam muito incomodada é quando colocam Alá, Tupã, Exu, é tudo a mesma coisa, pois há um único Deus, né? E aí vem justamente essa ideia, né, de ainda dizer, vocês podem até usar o nome que vocês querem, mas é a nossa ideia que permanece em todas elas, né? E isso ainda traz um pouco muito, né, dessa imposição. Então, eu percebo, né, que o interesse pelas discussões não monogâmicas tem aumentado, né, nos últimos anos, mas como qualquer coisa, né, que alça maior visibilidade também pode ser capturada de várias formas, né? E para mim, assim, eu sempre pontuo que não existe, né, descolonização dos afetos sem a gente ter o direito ao território de volta, porque senão é só a mesma falácia, né? E eu queria compartilhar um poema, de novo, que como eu falei para vocês, e não ter uma fidelidade também com as próprias linguagens, né, da gente poder se expressar de outras formas, que é assim. Ao suspense, né, pessoal? Minhas paixões não são de Cristo. Não as quero nem pintadas de ouro. Minhas paixões são pintadas em grafismos. Só dar uma pausa. A maior parte dos feriados nacionais que o Brasil tem são feriados católicos, cristãos, né? E essa questão da linguagem aparece, inclusive, no imperativo, né? De Nossa Senhora, por exemplo, mesmo quando não seja a minha, no caso, né? Você é instado a dizer, a tomar para si, né, algo como se fosse universal. Então, é um pouco nesse sentido. Então, repito, minhas paixões não são de Cristo. Não as quero nem pintadas de ouro, muito menos pintadas de ouro. Dizem que querem nos perdoar e eu pergunto, de quê? Dizem que querem nos salvar e eu repito, nunca estivemos perdidos. Quando as águas do rio me banham de graça, não me perdoam de nada e não me consideram suja de pecado algum. Nelas também se banham as cobras e as capivaras. O rio não tem uma predestinação humana. Os discursos coloniais não aceitam o não a seus sistemas e dizem, ok, você pode até rejeitar aquele cristianismo ali, mas nós temos um especial para você. Esse sim é o verdadeiro. Esse o fã-clube não estraga. Esse, na verdade, coloca que Jesus era uma mulher indígena. E agora, você aceita Jesus como seu salvador? Você pode até cultuar essas entidades, mas inicie colocando um crucifixo no meio e comece o seu canto pelo Pai Nosso, mesmo que não seja seu. É a velha receita. Você tem a liberdade para fazer o que quiser, desde que eu continue junto, sempre junto e necessariamente. E é por isso que já não quero ressignificar a religião dos colonizadores, dos meus ancestrais. E não quero seu amor, compaixão, muito menos perdão. Para além da condenação, não quero mesmo ser salva. Escrevi pensando também, né, em várias nuances que isso traz com o debate sobre uma não monogamia religiosa, espiritual, né, que no nosso povo tem um lugar cosmogônico. Deixa eu ver o que mais. A outra questão foi sobre essa dimensão do capitalismo, do acúmulo, né, que você trouxe. Isso é muito interessante porque a ideia de trabalho dentro desse discurso, ela vem como um castigo, né? Então, após o pecado de Eva, todo mundo deveria trabalhar com o suor do seu rosto
e com sofrimento. Então, o trabalho ele também vem como uma espécie de expiação dos pecados, né? É evidente que as hierarquias raciais colocam uma exploração verticalizada para isso, mas essa ideia de que o trabalho dignifica, né, o humano, né? E aí dentro dos nossos povos, uma das atribuições mais comuns é de que nós seríamos preguiçosas. E é muito ilustrativo disso, porque quem não quer ser explorado, não quer estar numa posição de exploração, é preguiçoso, né? E não o contrário, a gente poderia pensar, né, que preguiçoso é quem escraviza, né? É quem explora, né? Mas é sempre esse gesto também de nos colocar como os preguiçosos. E aí tem muito uma questão do acúmulo e do tempo, de novo, né? Porque se nossos povos plantam e colhem aquilo que é suficiente para a sua subsistência, para o seu presente, não há por que acumular toneladas do que não vai ser um alimento naquele momento, e que a gente sabe que fica até né, se perde nisso tudo. Então, esse acúmulo de mercadoria é também uma tentativa de acumular tempo, como se ele fosse, né, você consegue fazer uma prestação, né? Acho que prestação nesse sentido de prestar conta também, né, de um tempo que você mesmo não viveu. E até relacionando com a pergunta anterior, o amor romântico ele também é esse tipo, ele tem esse tipo de demanda de que você prometa. Eu acho até impactante assim que quando tem essa cena do casamento não tem as testemunhas, né? Então as pessoas vão estar ali para dar aquele confere ali se você vai seguir com a promessa ou não, né? Então essa ideia de que é pouca coisa você dizer que ama alguém hoje, tem que dizer que vai amar por toda a vida. Precisa sempre estar acumulando, né, os afetos como uma mercadoria também nisso, né? E aí, nesse sentido, a gente sempre diz, né, que as lutas dos nossos povos são essencialmente anticapitalistas, porque não tem no trabalho a emancipação. Inclusive, a gente não vai ter orgulho de ser trabalhador, não. É claro que a gente sabe que essa é uma situação compulsória, né, que é colocada dentro dessas violências coloniais, mas daí a tomar isso como uma identidade de se orgulhar de ser trabalhador, para mim, assim, prefiro da preguiça, né, que, como diz o Fanon, é revolucionária nos povos colonizados, né? Então, volta essa questão também. E é nesse sentido também que as demarcações de terra são tão perigosas para essa lógica dominante, porque, de novo, citando o Fanon, vocês devem ter notado, né, que eu gosto um pouco. Mas ele tem uma frase, né, que para o colonizado o direito à terra é o direito à dignidade, é o direito ao pão, é o direito à vida, né? Então, é a partir do direito à terra que a gente consegue não estar submetido a essa relação de exploração do nosso tempo, né, do nosso trabalho. Então, até ontem a parenta Jaciara falou, né? Quem não participa da luta indígena pelo direito à terra não é só alguém neutro, é alguém racista. É um pacto que permanece atualizado contra nossas existências, né? Então, é algo, inclusive, que a gente diz, né? Nós nunca tivemos como objetivo que a água fosse só nossa, que o alimento fosse só nosso, né? É uma luta coletiva, inclusive, a despeito das violências que a gente sofreu, né? Então, eu penso que esse engajamento nas lutas antirracistas precisa ter também esse foco, né? E aí a gente vai ver o quanto que essa noção de herança, eu imagino que vários de vocês sejam pessoas acadêmicas, né? A gente vai ver essas relações atualizadas na academia também. Então, historicamente, muitas pesquisas foram feitas sobre nossos povos, nessa posição de objeto de pesquisa.
E aí a gente vê termos muito bonitos, assim, os colaboradores, né? Como é que tem outro? Os participantes, às vezes os co-autores da pesquisa, são vários termos, mas quem sai com o título, com os nossos saberes, seguem as mesmas pessoas, né? Então, a gente tensiona, inclusive, essa propriedade intelectual que a academia também fortalece quando coloca uma hierarquia de trabalho em que os trabalhadores braçais seriam aqueles que ganhariam menos e os trabalhadores da mente aqueles que ganhariam mais, ainda que seus saberes sejam o dos braçais, né? Então, acho que isso volta também para uma racialização da divisão do trabalho, também na academia, né? Seguindo sobre essa dimensão da nomeação e da escrita, né? Mestre Bispo diz, né, que o colonizador nomeia tudo aquilo que quer dominar, né? Então, quando a gente faz esse movimento de nomear a hegemonia, é também um movimento de retomada, ainda que não tenha o mesmo objetivo, repito, né, de instalar um outro tipo de colonização, é preciso que haja, no mínimo, uma redistribuição do constrangimento, né? E aí, te ouvindo, até lembrei, vou trazer aqui para vocês, de uma carta de 1492, escrita pelo Cristóvão Colombo, em que ele diz o seguinte: devem ser bons serviçais e habilidosos, pois noto que conseguem repetir o que a gente diz e creio que depressa se farão cristãos. Me parece que eles não têm nenhuma religião. Eu, comprazendo ao Nosso Senhor, levarei por ocasião da minha partida 6 deles para que aprendam a falar. E a gente vê, né, nesse trecho que ele diz que nossos ancestrais não tinham religião e nem língua, justamente porque parece que só é religião se for cristã e só é língua se é europeia, né? Então, a gente diz que os demais seres têm a sua linguagem, a sua comunicação, não quer dizer que, por não ter a mesma gramática que a nossa, que não tenha linguagem, né? Que não seja uma forma de pensamento, uma forma de inteligência, né? Então, desconfiar dessa excepcionalidade do humano, eu acho que é sempre um bom caminho. Tem mais 15 minutos, gente. Tem uma pergunta ali. Acho que uma questão, mas dá. Boa noite. Então, eu tenho uma pergunta sobre uma coisa que a Geni traz às vezes, sobre desistência de gênero, né? E eu fico pensando se dentro das categorias, né, de gênero que a gente tem hoje, como é possível não estar em lugar nenhum dentro disso, né? Uma reflexão que eu tenho há um tempo. E aí, quando você fala sobre essa desistência, parece vir de um lugar muito dessa retomada mesmo, assim. E aí eu queria saber um pouco mais sobre isso, assim, sendo bem sucinta. Pode ser. Eu vou voltar à questão de Carol, que estava na minha outra folha aqui, não vi. Me instiga muito, assim, nesse debate sobre a opacidade. Tem, até pensando assim nessa questão que eu estava falando das pesquisas, né? A gente vai ver que esse mote do precisamos dar visibilidade, ele por vezes incorre, né, em algumas violências também, inclusive na maneira como essa visibilidade às vezes é feita, né? Então, é muito, se eu falar, por exemplo, Yanomami, em geral, o que vem de imaginário são as violências, né, que os parentes têm sofrido, que é importante que seja denunciada, mas que é muito violento também que nossos povos sejam
resumidos a essa única dimensão. Isso centraliza, de novo, as opressões na nossa construção, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, as nossas identidades indígenas, ser indígena não é aquela pessoa que sofre tal e tal racismo. Não é, embora haja essas violências, o que a gente diz, por exemplo, né, dentro do nosso povo, que ser guarani se constitui, né, se constrói através da nossa língua, dos nossos cantos, da nossa cosmogonia. Então, essa referência nos dá orgulho, nos dá alegria, né? A gente tem uma nutrição espiritual, política, emocional a partir do nosso povo, que vai muito além dessa visibilidade para o que a gente sofre tão somente, né? Então, acho que esse debate é super importante para também ter essa posição de uma certa desconfiança desse suprassumo da visão, que, inclusive, tem até uma interface capacitista dessa supremacia da visão em relação aos outros sentidos, né? Como se ela fosse o grande mote, né? E aí um outro ponto assim que eu escuto é de que a procura por medicinas indígenas tem aumentado bastante, né? Acho que aqui em São Paulo é um dos lugares em que esse aumento se faz bastante notável. E tem uma frase do parente geral do Arandu, que ele diz: o remédio está no jeito de fazer, né? Então, esse movimento também dessa visibilidade, às vezes, tentar transformar as nossas medicinas em algo da ordem de um produto a ser consumido de novo, e que, como ele diz, só tem esse impacto, essa reverberação através do manejo, através dessa artesania, através do envolvimento, né? Então, acho que são questões, inclusive, para pensar o tipo de aliança política que é possível fazer, né? Porque tem até uma fala da Cida Bento que ela diz, né, que para a maioria das pessoas o racismo é sobre as violências que as pessoas não brancas sofrem, mas não se diz que ele só é isso porque é um sistema de privilégio, né? Então, é sempre posto a partir dessa única linha e não como se... Isso aparece de muitas formas, né? Quando a gente pensa, por exemplo, vamos pesquisar sobre desigualdade social, é sempre as pessoas empobrecidas que são visibilizadas, sendo que não existiria pobreza, né, sem a riqueza, e que o gesto de expor a hegemonia é tão ou mais produtivo, né, do que essa exposição. Então, agradeço muito por ter trazido esse ponto. E essa questão da escuta também, né? Eu fico pensando, às vezes, sobre essas chamadas, assim, precisamos ampliar a escuta, né, escutar melhor, mas isso não pode passar, né, exclusivamente ou principalmente por um registro de um esforço, assim, vou me esforçar bastante e quase que um mérito, né, vou ser bem ordeiro e vou escutar melhor, né? Acho que há outros regimes de sensorialidade que são envolvidos nesse processo, né, que vai, inclusive, além de ler referências de outros autores, que eu acho que é importante também ter essa leitura de autores indígenas, negros, quilombolas, ciganos, amarelos, mas do jeito que a gente lê os cânones, né, também. Fazer esse movimento de contestação também dessas lógicas, né? A outra questão, né, que você pontuou foi sobre isso que se anuncia, né, no corpo, e que eu vejo que, apesar da gente sempre dizer, né, que a colonização não acabou, sempre complemento, né, que nós também não, justamente porque há há forças em operação nisso tudo que são muito poderosas também, né? Eu lembro que eu escutei de uma parenta esses tempos, né,
que ela falou que as partes mais gostosas, mais vívidas do momento dela eram associadas aos pecados capitais. E aí achei muito interessante, né? Porque assim, a preguiça, a gula, a luxúria, a ira, é importante, né? Da gente também entender que isso tudo tem um chamado. E acho que até há um testemunho da força desses movimentos, que é a própria punição disso, né? E eu acho que todo mundo tem essa, ainda que mais ou menos aflorada. Eu aposto muito também nesse movimento. E até algo que, nessas cartas jesuíticas, tem um trecho do Padre Anchieta, que ele fala sobre um cacique guarani, que a princípio teria se convertido, e depois ele lamenta, assim, dizendo assim, só o batismo tem de cristão, né? Que havia acontecido o batismo, mas a conversão, ela não tinha chegado a termo, né? Isso se relaciona também com a outra pergunta sobre a desistência de gênero, né? Que, para explicar um pouquinho do que eu tenho chamado disso, é de que, na minha experiência com diversos movimentos sociais, com ativismos de várias perspectivas, eu notava que em muitos deles tinha essa ideia assim, vamos encontrar um jeito de ressignificar masculino, feminino, homem e mulher, porque existem jeitos ruins, mas existe um que é realmente bom. E aí eu até lembro de frases como homem de verdade não bate em mulher. E, de novo, me vinha esse cinismo, porque a gente sabe, até pela estatística, que tem sido, sim, homens cis héteros os autores dessas violências. Só que quanto mais havia essa prática de violência, tanto mais não eram homens de verdade. Como se houvesse uma essência anterior boa nesses sistemas e a prática de violência fosse apenas o seu desvio. E aí eu comecei, então, a ter essa relação de desconfiança com essa ressignificação, né? Então, aparecia assim, mulher de verdade não faz isso, isso e aquilo. E aí, em vez de eu disputar e tentar entrar nessa lógica de dizer, não, mulher de verdade pode sim não ser hétero, não se depilar, e etc., eu comecei a testar um outro caminho, que era o seguinte, então, beleza, se isso não me faz mulher, eu já não tenho tanta angústia assim de não estar dentro desse clube, como eu estava falando do clube vívido humano, né? Porque tem uma certa chantagem que é a seguinte, a gente precisa pagar o preço do resgate para a chantagem acontecer, né? Então, quando há essa virada de pensar, se isso não me faz homem, não me faz mulher de verdade, então talvez eu seja outra coisa, né? Talvez eu esteja outra coisa, outro movimento. E eu, de novo, né, não desconsidero a importância dessa ressignificação, acho que é um caminho que tem as suas potencialidades, mas acho que ele não deve ser o único, né? Então, a gente vê, por exemplo, falas do tipo, usar rosa não me faz menos homem, né? E aí eu sempre devolvo essa pergunta, e se fizer? Por que há tanto medo, né? Há tanta dificuldade de se ver para além desses termos, né? E aí, pensando nessa interface com o racismo, tem um dos discursos sobre isso é de que homem e mulher seriam descrições literais biológicas, né? De macho e fêmea. No entanto, a gente vê que os outros bichos, eles não são marcados como homens e mulheres. Então, se todo ser que é macho e todo ser que é fêmea fosse simplesmente uma correspondência simples, a gente veria, né, as capivaras sendo chamadas de mulheres, os pardais de homens, né? Então, gênero, dentro dessa minha perspectiva, ele entra como um marco civilizatório. Só é possível ser homem e mulher quem for considerado humano antes. Então, nesse sentido, essa desistência de gênero é também um posicionamento antiespecista, né? Se é o gênero que
cria a hierarquia do humano com os demais animais, então prefiro estar com eles, né? E aí eu percebo assim que algumas falas que dizem o seguinte: mas falar que não é mulher, falar, né, que não pertence a esse binário de gênero não livra das violências, não faz sumir as violências, não salva, né? E aí, de novo, virando a pergunta, mas nos dizemos mulheres nos salvou de violências? Porque se for esse o critério, né? E fora que, para além disso tudo, para mim, assim, eu sei que boa parte dos humanos me vê como mulher, né? Mas quando alguém diz, né, boa tarde, mulher, ou qualquer coisa do tipo, para mim é como alguém diz, Deus te abençoe, eu te digo amém, eu até falo amém, né? Mas eu sei que não é a minha fé. Geni, muito obrigada, foi incrível. Gente, obrigada pela presença de todos. Então, nos vemos de novo dia 28, às 19h30, com o Castiel Vitorino Brasileiro. Agradeço a equipe do SESC, muito obrigada, querida Giovana. Todo o pessoal do audiovisual, edição, profissionais, intérpretes de Libras. Obrigada, gente. Boa noite.